aquele estado de alerta constante, aquele medo que te acorda, aquela ansiedade que governa as suas decisões. Deus quer que você saiba que Ele ainda está agindo. Hoje, no nosso devocional de número 151, seguimos com o tema: quando você não consegue controlar, Deus ainda está agindo. E o trecho bíblico que nos guia é de Êxodo, capítulo 14, versículo 14. Vocês não terão de fazer nada, o Senhor lutará por vocês. Prazer, eu sou Raquel Campos, eu sou coach e uma cristã que busca crescimento diário. Te convido a seguir comigo nessa dose de inspiração e fé no nosso devocional Caminho de Lapidação. Esse versículo ele acontece num dos momentos mais tensos da história de Israel. O povo tinha saído do Egito, mas ainda não estava livre por dentro. Na frente o mar, atrás o exército de Faraó, ao redor medo, pressão e desespero. Era o tipo de situação que faz a mente travar e o coração disparar. E é exatamente ali que Deus fala: o Senhor lutará por vocês. E isso é tão forte, porque Deus não diz isso quando tudo estava resolvido. Ele diz isso no momento da pressão, no auge da ameaça, quando o povo ainda não via saída nenhuma. Deus falou paz antes de abrir o caminho. E isso importa muito, porque o milagre, ele não começou quando o mar se abriu. O milagre começou quando Deus interrompeu o pânico e chamou o povo à confiança. Hoje esse texto ele ainda toca uma área muito profunda da nossa alma. A dificuldade de descansar quando tudo dentro da gente quer correr, reagir ou se defender. Tem fases em que a vida parece um Êxodo 14 pessoal. Você sente pressão por todos os lados, você quer resolver rápido, quer uma resposta, você quer que a dor passe, quer que a espera termine, quer que o trauma pare de apertar o peito. Mas às vezes, a primeira coisa que Deus faz não é mudar o cenário imediatamente. É fortalecer você no meio dele. Isso é resiliência espiritual. Não é fingir que está tudo bem. Não é negar a dor, não é sorrir por obrigação. É continuar de pé sem deixar o medo governar tudo. É não entregar a mente inteira ao caos. É aprender que em certos desertos, confiar já é uma forma de batalha. Nem sempre o primeiro milagre é a porta abrindo. Às vezes é você não desmoronando antes dela abrir. E aqui entra uma imagem do fogo da lapidação. O deserto ele não é um lugar confortável, é verdade. Mas muitas vezes é o lugar revelador. É ali que aparecem os medos antigos, as feridas mal cicatrizadas, as pressas que controlam nossa alma, os traumas que ainda comandam reações e os pensamentos que pulam direto para o cenário pior. Só que Deus não desperdiça desertos. O que parece só atraso, muitas vezes também é treinamento. O que parece só silêncio, muitas vezes também é fortalecimento. O que parece só espera, muitas vezes também é reorganização interior. E esse texto ele conversa demais com a vida de hoje, porque muita gente está cansada de viver em estado de alerta. Tem gente que já acorda tensa. Tem gente que responde tudo no impulso. Tem gente que vive esperando o problema. Tem gente que até sorri por fora, mas por dentro está sempre pronta para o pior. E isso aparece em várias cenas no nosso dia comum. Imagina, a pessoa manda uma mensagem importante. E porque a resposta demora, a mente já cria 10 cenários ruins. Recebe um resultado pendente de exame e passa o dia inteiro emocionalmente sequestrada pela ansiedade. Perde uma oportunidade e imediatamente conclui: não vai dar certo para mim. Entra num ambiente que lembra uma ferida antiga e o corpo já reage antes mesmo da razão organizar o que está acontecendo. Está cansada, sobrecarregada, emocionalmente ferida e qualquer atraso pequeno vira uma avalanche por dentro. Também acontece na fé. Tem gente que ama Deus, mas no meio da espera começa a achar que foi esquecida. Ora, continua caminhando, continua tentando, mas por dentro trava entre confiança e medo. Sabe que Deus é fiel, mas às vezes o coração ainda reage como se estivesse sozinho. É por isso que Êxodo 14:14 é tão poderoso. Ele não diz que o povo era forte, ele diz que o Senhor lutaria por eles. Segura essa frase. Há batalhas em que o seu papel principal não é controlar tudo, mas permanecer sem abandonar a confiança. Sabe quando uma pessoa passa por muito estresse, trauma e medo repetido?
o cérebro tende a reagir mais rápido para sobreviver do que para refletir. Primeiro vem o impulso, o alarme, a defesa. Depois, se houver espaço, vem a clareza. E é por isso que em momentos de pressão tanta gente pensa pior do que a realidade. Tanta gente reage antes de discernir, tanta gente se fecha, tanta gente se desespera, tanta gente sente que perdeu o controle de si mesma. É porque o córtex pré-frontal, que ajuda a organizar as decisões no nosso cérebro, frear impulsos e trazer lucidez, ele sofre muito quando o estresse domina tudo. Mas aqui entra algo muito bonito. A vida com Deus também forma caminhos novos dentro do nosso cérebro. Quando você aprende a pausar antes de reagir, quando ora antes de explodir, quando respira e volta para a verdade em vez de alimentar o pânico, quando escolhe confiança mesmo tremendo, você não está só tendo um momento espiritual bonito, você está treinando o seu cérebro. Com o tempo, a alma vai aprendendo que nem toda pressão exige desespero, que nem todo atraso significa abandono, que nem todo silêncio significa ausência de Deus. E o deserto ele pode fortalecer por dentro aquilo que o medo enfraqueceu por anos. A fé nesse sentido, ela não apaga automaticamente o trauma, mas ela pode ir reconstruindo a forma como você atravessa o trauma, a espera, o estresse. Vamos começar agora a nossa sessão de coaching, então pensa com sinceridade. Em que área da sua vida você mais tem vivido em estado de alerta? É na sua mente? Com medo constante, ansiedade, antecipação do pior? É nas suas emoções, com gatilhos antigos, reações intensas, cansaço interno? Ou quem sabe na sua fé, com dificuldade de descansar enquanto Deus não responde como você queria? O que mais costuma acontecer com você no deserto? Você tenta controlar tudo? Acelera decisões? Imagina cenários ruins, se fecha? Ou sente emocionalmente pequena diante da espera? E se você levasse esse texto a sério essa semana, o que mudaria na prática? Você pisaria menos no acelerador do medo? Daria mais espaço para Deus organizar seu interior? Ou aprenderia a lembrar, no meio da pressão, que nem toda luta precisa ser vencida no grito? E a frase de métrica simples de progresso real que você vai utilizar hoje à noite ao se deitar é essa: nesse dia, eu alimentei o pânico ou treinei meu coração para confiar. E nesse devocional, o nosso exercício recebeu o nome de parar antes de se perder por dentro. Então hoje, seus 7 minutos são para perceber onde o estresse tem tentado governar sua mente e devolver essa área para Deus. Então busque um lugar silencioso, leve o seu caderno de evolução e uma caneta. Faça de 6 a 7 respirações lentas e profundas e quando você se acalmar, comece o seu exercício. Primeiro, dê nome ao mar fechado, então escreva e complete. Hoje, a situação que mais tem me deixado sob pressão é... Responda com honestidade. Segundo, escreva o que esse versículo te lembra. Então escreva e complete. Se o Senhor luta por mim nessa área, eu preciso... Complete com sinceridade, eu vou dar alguns exemplos só para te ajudar a pensar. Se o Senhor luta por mim nessa área, eu preciso parar de alimentar o pior cenário. Se o Senhor luta por mim nessa área, eu preciso respirar antes de reagir. Se o Senhor luta por mim nessa área, eu preciso não tomar decisão no auge do medo. Se o Senhor luta por mim nessa área, eu preciso entregar a Deus um controle que não é meu. Se o Senhor luta por mim nessa área, eu preciso lembrar que esperar também pode ser uma forma de fé. E na terceira e última parte do seu exercício, escolha um gesto simples de resiliência para hoje, porque nenhuma boa reflexão vale se não houver ação. Então você vai continuar escrevendo, completando, mas também vai se pôr em movimento. A frase é essa: antes de terminar o dia, eu vou. 4 exemplos para te ajudar. Antes de terminar o dia, eu vou interromper uma espiral de ansiedade com oração e silêncio. Antes de terminar o dia, eu vou adiar uma reação impulsiva até meu coração se acalmar. Antes de terminar o dia, eu vou lembrar minha alma de que Deus continua agindo, mesmo sem eu ver tudo. Antes de terminar o dia, eu vou lembrar a Deus um medo específico que tem drenado minha força. O importante aqui é que você coloque algo que você realmente possa executar hoje. Quando eu elaborei esse exercício, eu elaborei pensando em te ajudar a não deixar o trauma, a espera ou o estresse dirigirem sozinhos o seu interior. Então agora me deixa te conhecer um pouquinho melhor. Coloca aqui nos comentários em que área da sua vida você mais tem vivido em estado de alerta.
na mente, nas emoções, na fé? E o mais importante, antes de ouvir esse devocional, você já tinha parado para perceber que quanto mais você tenta controlar tudo, mais o medo governa você? Então desabafa aqui nos comentários, você não está só nessa jornada, depois você volta e termina o seu exercício, porque esse devocional aqui, ele não termina no amém, não. Ele só termina quando você decide que merece aprender e descansar enquanto Deus age. Estamos caminhando para o final do nosso devocional com uma breve oração. Mas antes que você escute o amém, desligue. Quero deixar minha gratidão por me ter permitido passar esse momento ao teu lado. Te lembrar que no devocional de ontem, você aprendeu que você não é o que a dor disse sobre você. E hoje você descobre que o que você não consegue controlar, Deus continua agindo. Eu te desejo profunda paz e aquele abraço. Aproveita, já salva esse devocional para você poder voltar a ouvir naqueles dias em que estiver esquecido de que nem toda luta precisa ser vencida no grito. Então agora respire fundo e, se você puder, feche os seus olhos. Senhor, Tu sabes onde eu tenho vivido cansada por dentro. Tu conheces as pressões que me cercam, as memórias que ainda doem, os medos que se acendem rápido e as esperas que testam minha força. Tu sabes como às vezes meu corpo reage, minha mente corre e meu coração se sente pequeno diante do que está acontecendo. Mas hoje eu te peço, Senhor, luta por mim onde eu não estou conseguindo sustentar tudo sozinha. Acalma o que está acelerado em mim. Fortalece o que o estresse enfraqueceu. Traz lucidez onde o medo embaralhou os meus pensamentos. E me ensina a não responder a vida inteira a partir da minha ferida, da pressa ou do pânico. O meu deserto me sustenta. A minha espera me amadurece. As minhas batalhas internas me lembram da Tua presença ainda está aqui. Que eu não viva dominada pelo alarme, que eu aprenda a respirar, discernir e confiar. E que mesmo atravessando o fogo, eu saia daqui mais forte, mais firme e mais rendida ao Teu cuidado em nome de Jesus. Amém.